todos que estão conosco pela transmissão e que não puderam estar aqui. A transmissão é só para aqueles que não podem estar aqui, porque não tem outra maneira de adorar a Deus a não ser cultuar a Deus, a não ser em comunhão, né? A não ser que você não possa, aí é outro caso. Nos alegramos também com todos que estão aqui neste momento. Antes da gente começar aqui o nosso estudo, uma informação: a nossa irmã Daiane mandou uma mensagem pedindo para que comunicasse à igreja que o nosso irmão Darlan voltou ao hospital, não só com internação, mas foi preciso levá-lo para a UTI. Então, vamos interceder aí por ele, como nós temos feito, né? Juntamente com os demais, lembrar dele e dos familiares também, tá bom? Muito bem, queridos irmãos, nós estamos para começar agora um assunto que é um mistério, na verdade, né? Que é a Trindade, que foge a nossa possibilidade de entendimento na sua integralidade. Mas é bíblico, então nós vamos ver isso, e pelo que eu estou percebendo, nós teremos que fazer isso em 2 quartas-feiras. Então hoje nós nos preocuparemos mais numa explicação, e na quarta-feira que vem nós vamos para alguns textos a mais. Vamos ver o que nós vamos ter aqui hoje, né? O que dá para a gente fazer aqui hoje, tá bom? Então vamos, em espírito de oração e submissão, a gente vai começar o nosso estudo. Fique bem à vontade para participar, para questionar também. A joia, a Trindade Santa. Nós estamos aí no nosso segundo módulo, quem é Deus. Depois que nós terminarmos a Trindade, nós vamos começar sobre os atributos do Senhor. Então, por gentileza, não perca e divulgue para estarmos juntos aqui. Vamos para o nosso texto básico, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler todos juntos a palavra do Senhor? Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler juntos? Leiamos. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. É aqui que começa este mistério, e nós precisamos entender que chega um momento que nós temos que parar, porque é olhando daqui para lá, olhando do imperfeito para o perfeito, olhando do que foi causado por aquilo que causou, da criação para o Criador. Então, nós não temos a habilidade, a não ser aquilo que Ele nos revelou pelas Escrituras Sagradas. E Ele vai dizer claramente aqui, neste versículo, João está dizendo que há 3 que dão testemunho: o Pai, a Palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. E Ele diz, esses 3 são um. E é isso que nós vamos, então, começar a estudar aqui hoje. Muito bem, vamos para a definição da Confissão de Fé de Westminster, no 2º capítulo, na 3ª sessão. Eu vou ler com você. Por que eu vou ler com você? Porque quem está em casa não ouve se a gente não lê aqui no microfone. Tá? Então vamos ler juntos? Na unidade da deidade, há 3 pessoas de uma só substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Esta é uma definição da Confissão de Fé de Westminster, que é o resultado da pesquisa, oração e entendimento de 120 homens, aproximadamente, que se sentaram em assembleia
para juntos fazerem uma interpretação das Escrituras Sagradas. E ali nós tínhamos teólogos, doutores e civis, autoridades civis, que sentaram junto e trabalharam na questão da Trindade e deram essa definição que é bastante interessante. Primeiro, ele fala da unidade da deidade, depois ele fala das três pessoas, e ele diz a questão de que há uma só substância, uma só essência, e que são iguais em poder e eternidade, o Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. E o Pai não é de ninguém, mas o Filho é gerado eternamente, ou eternamente gerado, por isso o nome Filho. E o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. E uma das coisas que a gente precisa entender para a gente dar seguimento, e eu não estou preocupado em gastar muito tempo aqui, até que a gente possa diminuir um pouquinho o tempo do nosso estudo, para que a gente possa estudar bem tranquilamente isso, é que a gente precisa quebrar algumas coisas importantes de conceitos que nós criamos da nossa mente. Por exemplo, essa essência indivisível, que é um mistério. Primeiro, a gente tem que saber que existe só um Deus. Há um só Deus. O que está escrito em Deuteronômio 6,4? Está projetado, pode ler. Único Senhor. Ele não disse mais alguns, ou um dos, ou o mais poderoso dentre. Ele disse o único Senhor. Então a gente já parte para entender a Trindade dentro dessa questão relacionada a um só Deus. Agora, é necessário que a gente entenda que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um igualmente um só Deus, indivisível na sua uma e única essência. Portanto, não pode ser dividido. O que está sendo tratado na Confissão de Fé de Westminster como interpretação bíblica, o que a Bíblia apresenta, é que há três pessoas, essas três pessoas são da mesma essência. E sendo da mesma essência, e cada um dessa mesma essência, não são várias essências, diferentemente do ser humano, que eu sou um e uma essência em mim mesmo, Damares é outra, uma essência dela mesma. Agora, no caso da Trindade, são três pessoas de uma só essência, de uma só substância. E então, João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então, uma das coisas que pode acontecer na vida da gente, a gente pensar assim, numa questão de escala. O Pai é o chefe, o poderoso, o mais forte. Aí depois vem o Filho abaixo do Pai. E depois vem o Espírito abaixo do Pai e do Filho. Mas o que nós vamos estudar aqui hoje, que não é assim. Se você observar ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são cada um igualmente um só Deus. Igualmente um só Deus. O Pai é o Deus único. O Filho é o Deus único. O Espírito Santo é o Deus único. Então não tem como você classificá-los como superioridade ou autoridade superior, no sentido de um é maior, outro menor, outro menor. Outra coisa que a gente não pode também trabalhar é que o Pai é Deus, Jesus é um semideus criado, e o Espírito Santo é a força, é o poder de Deus. São pessoas que muitas vezes tentam colocar essas heresias para destronar a maneira como Deus se revelou a nós. Então nós temos aqui algumas coisas importantes que eu quero que você veja comigo. Uma vez que os atributos de Deus são suas propriedades inerentes de sua essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo
são um só Deus, inseparáveis em sua essência. Logo, cada um é todo Deus e possui todos idênticos atributos. Eu quero parar aqui porque a partir daqui nós teremos uma definição bíblica para a questão do Filho e do Espírito, uma vez que não há nenhuma discussão na história sobre o Pai, a divindade do Pai. Ninguém questionou se Deus se o Pai não era Deus. O questionamento sempre foi se Jesus é Deus e se o Espírito Santo é Deus. Mas eu quero trabalhar isso aqui que a gente possa entender de uma forma bem lenta, bem devagar. Então eu quero retornar aqui, só aqui essas questões dentro desse aspecto da confissão de fé. Então isso aqui é um simples resumo. O que nós vemos nas Escrituras Sagradas é que há um só Deus. E que esse Deus único subsiste em 3 pessoas. Estou repetindo para ficar bem gravado para você. Essas 3 pessoas são 3 pessoas que nós não vamos conseguir identificar da mesma forma, porque é diferente do indivíduo humano. Como eu disse, eu sou um indivíduo e tenho a minha essência. A Manu é um indivíduo e tem a essência. A Laís é um indivíduo e tem a essência. Cada um tem a sua essência, o seu ser. Mas no caso da Trindade, não. No caso da Trindade, são 3 pessoas de uma só essência. E por ser de uma só essência, é impossível dividir Deus. Então Deus é um só. Um só. Deu para entender? Dona Camila? Olha, infelizmente não tem como você usar um parâmetro humano, porque de qualquer forma, aí você correria de cair no risco de expressar que Deus é, às vezes, Pai, às vezes Filho, às vezes Espírito Santo. Corre-se o risco de, mesmo que não vá, mas corre o risco de levar para esse lado. Em determinado momento, ele é o Pai. Aí, em determinado momento, ele é o Filho. Em determinado momento, ele é o Espírito. Mas não são 3 pessoas divididas. Aí você está falando de títulos. Mas no caso deles são títulos. São pessoas mesmo, diferentes, mas indivisíveis. Por isso eu disse que era um mistério. Por isso que eu disse que não dá para a gente chegar e dizer assim, está muito claro, muito bem explicado, porque nós não vamos conseguir entender na razão. Na razão, tá? Porque, olha só, vai, dona Juliana. Funções diferentes. Mas as funções diferentes são específicas, que eles também, nós vamos ver depois, que eles todos são chamados dos mesmos atributos. Tá? É por isso que estou falando, é bem complexo, né? É muito complexo. É um só, mas são 3. É um só Deus, uma só essência em 3 pessoas. Um é o Pai, que nós atribuímos a arquitetura de todas as coisas. Quem veio para morrer não foi nem o Pai, nem o Espírito. Quem veio para morrer foi o Filho. Quem veio depois para habitar o coração não foi nem o Pai, nem o Filho. Foi o Espírito Santo. Isso está dividido assim, uma forma mais inteligível, humanamente falando,
em Efésios capítulo 1. Deus o Pai que em Cristo fez isso. Cristo veio e redimiu. O Espírito veio e selou. Nesse contexto, com papéis diferentes. Tá certo? E são iguais em poder e glória. Ali, olha, está em vermelho ali, ó. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são cada um igualmente um só Deus. Deus Pai é Deus. Deus Filho é o mesmo Deus. Deus Espírito Santo é o mesmo Deus. Não são três deuses. É um só Deus, da mesma essência em três pessoas, e dentro desta manifestação, ele vai realizando o seu plano estabelecido para a história. Não fique triste, mas você não vai sair daqui e falar assim, agora eu aprendi tudo sobre Trindade, vou explicar para todo mundo, porque não, a nossa mente ela é limitada. Por isso eu coloquei mistério, essência indivisível, mas em três pessoas, ou três pessoas numa essência só. Deixa eu dar uma dica. Você vai dar uma feijoada para um bebê? Não vai. Então você só faz o básico, é um Deus em três pessoas, e no momento certo você vai entender isso. Ficar comparando, a gente vai errar. A gente vai errar. Porque se fosse fácil assim, os teólogos já teriam feito as comparações básicas, você saberia explicar rapidamente. Não tem. Não tem. Certo? Ok? A única coisa que você precisa entender é que houve uma determinação de Jesus Cristo que você orasse ao Pai em nome de Jesus, guiado pelo Espírito. Mas a casca de uma essência, a clara de uma essência, então não dá. É uma essência só. Não. Aí eu posso fazer um pacote variado e falar, isso aqui é um pacote só. Você está entendendo? Então, ilustração não vai ajudar muito. A questão é você crer naquilo que as Escrituras afirmam, que ele é uma essência em três pessoas. E ilustrações, é porque está acostumado. O ocidental tem um problema gravíssimo. O ocidental só aprende vendo imagem. Eu sou oriental. Não tenho o olho apertadinho, não, mas sou oriental. Eu gosto mais do meditar. Oi? Não, mas criança é normal. Agora, nós adultos temos que parar e amadurecer um pouquinho mais. Buscar mais a leitura e meditação e buscar no texto. Agora, tudo foi ilustração, a ilustração ela é muito devedora. Ilustração significa algo muito raso para ajudar a entender algo real. Então, nesse caso da Trindade, para explicar Deus, eu vou ficar devendo, não vai ter jeito. Tá? Vamos quando você
tiver oportunidade, continue como ocidental. Mas se você puder crescer um pouquinho para oriental e ser mais da meditação, interpretação do texto, é melhor um pouquinho, porque aí você desenvolve mais o seu raciocínio, com certeza, tá bom? Mas nós gostamos muito. O ocidental gosta muito, gosta de ver, né? Não gosta de ler. Quer ver uma coisa? Quais são a duração dos vídeos hoje, para serem vistos? 30 minutos? Não, 3 minutos é demais. O cara tem que colocar 1 minuto só, porque 3 minutos... Não, está grande demais, quer ver isso não. Então, além de ver, quer ver coisa relâmpago, né? Relâmpago. Então, assim, nós temos isso. Então, o ocidental gosta muito de ver, aprende por ver. Eu, particularmente, gosto de incentivar, além de você ver, mas você aprender a interpretar o texto em si. Mas a ilustração para a Trindade sempre vai ficar devendo muito. Mesmo as explicações vão ficar devendo também. Tá bom? Vamos seguir? Mais alguma dúvida? Tem muitas, né? Eu também tenho. As tenho. Então, vamos aqui só para a gente entender aqui de novo. Isso aqui é muito importante porque, veja bem, como que não é fácil entender? Como que não dá para ilustrar com o ovo ou com uma outra coisa qualquer? Isso pode até lançar um pouco de luz, mas fica devendo muito. Você tem 3 pessoas distintas, mas essas 3 pessoas numa só essência, e essas 3 pessoas são atribuídas a ela nas Escrituras os mesmos atributos. Há momento que fala do Pai assim, depois fala de Jesus do mesmo jeito, fala do Espírito do mesmo jeito. Então, esses atributos estão contidos nas 3 pessoas e todas elas são um só Deus. Não tem como você explicar isso melhor. Não tem como você lançar mais luz. Mas dentro disso você tem alguns ensinamentos e nós vamos passar então para a primeira anúncio a respeito do Jesus como verdadeiro Deus. Eu vou parar aqui um pouquinho, a gente vai trabalhar alguns slides aqui, depois a gente vai deixar para o restante da aula, mas eu preciso falar com você o seguinte, não se assuste. Na verdade, o que eu fiz lá, ele está completo lá, na hora de abrir ali, que ele desceu ali, tá? Na hora de abrir daqui o Jesus, o Filho verdadeiro Deus. Por incrível que pareça, você teve na história sempre pessoas questionando a divindade de Jesus. Jesus já foi atribuído como um semideus, como um anjo superior. Eu ouvi, com esses ouvidos, se Deus quiser, que a terra há de comer, eu ouvi alguém falando comigo, Jesus é um homem criado por Deus, que foi habilitado por Deus para ser perfeito. Então o que ele disse é assim, Jesus é só homem criado. E aí todos os textos que eu julgava para ele era erro de tradução. Os dele era real. Os meus erro de tradução. Então não tinha como discutir com ele, porque não tinha a Bíblia como base para o seu pensamento. Mas ainda há muitas pessoas com dúvida a respeito da divindade de Jesus. Então vamos ver aí a primeira característica da divindade de Jesus relacionada à sua eternidade. Leiam, por favor, esse é o texto mais claro sobre a divindade de Jesus. Leiam, por gentileza, João 8:58. Veja bem, por que Jesus usou esse termo, eu sou, e não disse assim, antes da verdade e verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu já era, eu já havia. Por que ele disse, antes de Abraão, eu sou? Espera aí, gostei, tem 3 pessoas falando, vamos falar os 3 então. Quem está falando primeiro? Que ele é eterno, é Deus. Como é que Deus se identificou para Moisés para ser identificado com o povo hebreu?
eu sou, me mandou. E por que ele disse eu sou? É porque não há identificação com outra coisa. Vamos pensar aqui. Damares, ela tem um prazer de ser chamada de Ferreira. Damares da Silva Ferreira. Prazer imenso. Conhece o Natan? O Natan, do Natanael? Valim. Conhece o fulano? Filho do fulano. Em Minas dá muito disso, né? Aquele é o José, filho da Dona Marieta, do Gás. Lembra? Então você tem identificações. Deus não tem ninguém para comparar com Ele. Deus, aquele que canta o louvor da igreja, toca guitarra, não tem ninguém para Ele comparar. Inclusive não tem sobrenome. Então, eu sou. No sentido de que não tem princípio. Ele não nasceu. Ele não foi criado. Agora, esse termo foi usado para o Pai. E Jesus está dizendo que Ele também é Deus. Ele está dizendo, eu sou. A mesma identificação. Apontando então para a eternidade, para Deus e para aquilo que o próprio Deus identificou, o nome pessoal de Deus. É interessante que você observe isso. Claro? Se tiver dúvida, pode perguntar, não tem problema não. A gente busca junto. Com certeza. Com certeza. E nós somos chamados para sermos parecidos com o próprio Jesus. Então, dentro da eternidade ainda, João 17:5. Bom, aqui ele está na chamada oração sacerdotal. E ele dirige-se ao Pai, orando ao Pai, mas tem essa informação que é por demais interessante. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O que Jesus está dizendo é da sua eternidade. É que Ele é antes de tudo. Ele é Deus e estava dentro da economia da Trindade. Ele estava junto com o Pai e o Filho e em glória e mais, na mesma glória. Glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Com a glória que eu tive junto de ti. Alguma dúvida? Ele veio do céu. Aí nós temos dois textos, João 3:13 e João 16:28. Leiam, por favor, o primeiro texto. Esse diálogo faz parte de qual diálogo? Ele quem? Esse texto. Jesus e Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus e faz uma declaração de fé. Quem se lembra qual declaração de fé ele fez? Você se lembra, é só buscar na mente, você vai se lembrar. O que Nicodemos disse para Jesus como uma declaração de fé? Vejo
que és profeta, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele. Ele está dizendo assim: eu estou lhe vendo como alguém muito íntimo de Deus, mas lhe faltava alguma coisa. Lhe faltava ver Jesus como o próprio Deus. E para entender Jesus como o próprio Deus, o que era necessário? Nascer de novo, voltar ao ventre materno? Não, nascer da água e do Espírito. O que significa nascer da água e do Espírito? A conversão, que só pode ser realizada pelo Espírito Santo do Senhor, quando Ele lava o nosso coração. E é nessa conversa com Nicodemos, quando ele afirma que só pode conhecê-lo como Deus quem nascer de novo, porque senão vai conhecê-lo como um profeta de Deus, mais um profeta. E aí ele diz para Nicodemos: eu sou Deus, porque eu vim do céu, eu vim do Pai, eu desci do céu. E só pode ser isso o próprio Filho do Homem, ou seja, o homem encarnado, que é o próprio Jesus Cristo, que é Deus. João 16, 28. Podem ler. Vim do Pai. Então ele está dizendo que a origem, ele não era alguém nascido aqui na terra simplesmente. João Batista foi concebido aqui na terra, o profeta João Batista. Ele foi concebido pela relação conjugal. Mas Jesus não. Ele veio do céu. Quando ele fala que ele veio do céu, ele está dizendo o quê? Que ele já existia, que ele já era, ele já é. Ele é Deus. Então ele está afirmando estas qualificações a respeito dele. Então a Trindade, ela tem esse mistério de um Deus da mesma essência, subsistindo em três pessoas da mesma essência, não com essências diferentes, e por ser da mesma essência, um só Deus. Então o Pai é totalmente Deus, o Filho é totalmente Deus, o Espírito Santo é totalmente Deus. Cada um destes, sendo totalmente Deus, eles são portadores ou contêm neles, dentro da mesma essência, todos os atributos. Por quê? O atributo é uma propriedade de alguém. Então, quando eu falo do atributo de Deus, eu estou dizendo que Deus, na sua essência, Ele é aquilo. Então, se Ele é aquilo na sua essência, e se os três são de uma só essência, então, cada um tem e porta os mesmos atributos, embora tenham funções diferentes na história da redenção. Porque há uma aliança feita na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesta aliança, e é esta aliança que permanece eternamente. Nós quebramos a aliança com Deus, mas Ele continua fiel na aliança que Ele fez com o Filho, para que nós pudéssemos ser salvos. Até aqui, deu para dar pelo menos uma investida a mais no conhecimento sobre a Trindade? Espero que sim. Eu estou querendo parar por aqui, que nós já estamos chegando aí faltam 6 minutos para as 20h30. E eu quero trabalhar depois a respeito dos nomes que Deus recebe e algumas coisas a mais. Se bem que nós podemos, então, pelo menos ir nos nomes. Acho que dá. Ali, depois a gente vai ter que acertar ali, porque a Melissa está sozinha para mexer os dois lados ali hoje, está mais complicado ali. Mas aí depois a gente vai acertar ali para a gente seguir direitinho, porque o Filho, o verdadeiro Deus, está numa linha só, então está tumultuando.
Dá para a gente fazer os nomes? Oi? Aqui tá certo? Ah, maravilha. Então é só ali. Ali que não, estou olhando só para lá. Eu vou ficar assim para vocês. Vamos então ler só os nomes de Deus, depois dar segmento, tá bom? A gente dá para fechar aqui até as 20, 30, 35. Então vamos lá para os nomes que Jesus recebe. Primeira coisa, Jesus recebe o nome de Jeová ou Yahvé, que é um nome bem direcionado pessoal, né? Jeremias 23, 5 e 6, vamos ler, por favor. Veja bem, eu grifei aqui, levantarei a Davi um renovo justo. Então isso aqui está se referindo a quem? Jesus, o renovo de Davi, o segmento do trono de Davi. Esse Jesus aqui estabelecido, o renovo justo, ele é chamado de Senhor. Só que esse Senhor aqui, que vem grafado em letras maiúsculas aqui, ele não é o Senhor como um título, é o nome individual de Deus, que é esse nome aqui, Yahvé. É um nome até impronunciável, na verdade, porque o nome de Deus ele não pode ser pronunciado. Tiveram que acrescentar essas vogais aqui para estabelecer, para a gente entender. Mas aqui é o nome do eu sou, é o nome pactual de Deus. Então Jesus Cristo é chamado de Yahvé, é chamado de Jeová, justiça nossa. Então ele recebe o nome de Deus. Então o próprio Jesus, na boca do profeta Jeremias, como boca de Deus, fala e chama Jesus de Deus, de Yahvé. Vamos mais aqui. O Filho verdadeiro Deus, Deus poderoso. Vamos lá? Isaías 9:6. Mais uma vez, o profeta, na boca de Deus, como boca de Deus, ele chama Jesus Cristo de Deus. Deus poderoso, Deus forte. Então, o próprio Deus dizendo que Jesus que viria, ele é Deus. Então, não dá para discutir, né? Não dá para discutir sobre isso. Novamente, chamando de Deus em dois textos, João 1:1 e Hebreus 1:7 e 8. Pode ler? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ainda. Então ele é chamado de Deus em João, e ele é chamado de Deus em Hebreus, quando se refere ao Filho, do teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então não tem como você também discutir para falar que ele não é Deus. Deus acima de tudo, Romanos 9, 4 e 5. Podem ler.
Olha só. O qual é sobre todos Deus bendito. Deus bendito sobre todos. Quem? O Cristo, o próprio Senhor Jesus. Não há o que discutir. Deixa eu ver se dá para mais um aqui. Ele é o alfa e o ômega, que significa princípio e fim, e ele é o todo-poderoso. Apocalipse 1:8. Podem ler? Que era, que é e o que há de vir. Aquele que é o início e o fim, que é o Todo-Poderoso. Agora, isso aqui nós vamos deixar para a gente começar na próxima quarta-feira, que são os atributos relacionados também ao próprio Senhor Jesus. Perceberam bem que a nossa mente é muito pequena para compreender o mistério da Trindade e dizer, está tudo claro, acabou. A gente sabe que é, a Bíblia diz que é, ela mostra que é, mas nós não conseguimos entender, assim como também não conseguimos entender qual a razão de Deus ter nos chamado para a salvação. Qual a razão, qual a motivação? O amor, mas por que Deus me amou? Deus não podia ter amado o meu vizinho? Deus não podia ter amado aquele outro? Deus não podia... E por que Ele me amou? Eu sou melhorzinho que o outro? Não. Ele me amou antes mesmo que eu existisse. Então não tinha nada de qualidade em mim para ser amado por Deus. Então não tem como você explicar, porque nós estamos do lado corrompido, do lado em que há trevas os nossos olhos ainda, embora haja já muita iluminação, muita revelação de Deus para nós, das Escrituras Sagradas, mas nós não conseguimos entender verdadeiramente como Ele é. Então, partindo disso, quando você fala que Deus é glorioso, você está vendo um pouquinho, um resquício da sua glória. Quando você fala Deus, chama Deus de santo, você não tem noção do que é a santidade de Deus. Quando você chama Deus de grande, você não tem noção do que é a grandeza de Deus. E assim por diante. Até porque nós não conseguiremos nem na eternidade. Nem na eternidade. Porque Deus é infinito. Porque se conseguíssemos alcançar a plenitude de Deus, de conhecimento de Deus, Deus deixaria de ser infinito e se tornaria um Deus finito. Nós somos finitos, nós somos limitados. Então, partindo disso, só para que você não se esqueça, Deus é um só, e Ele subsiste em três pessoas, não em três essências, mas numa só essência, e por isso indivisível. Sendo assim, o Pai é todo Deus, o Filho é todo Deus, o Espírito Santo é todo Deus. E sendo Ele da mesma essência, e os atributos de Deus é uma propriedade do seu ser, então todas as pessoas possuem também os mesmos atributos. Embora eles se revelem, as três pessoas se revelam a nós de uma forma de funções diferentes na redenção, mas um só Deus. E nós provamos isso já vendo o nome, a eternidade e o nome são atribuídos ao Senhor Jesus. Ok? Tem alguma dúvida sobre o que nós tratamos até agora? Se não há, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui e a gente continua na próxima quarta-feira para a gente fechar aí o restante dos atributos de Jesus e depois sobre o Espírito Santo, para a gente ficar aí mais e mais íntimo de Deus, temente a Deus e cheio de Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor, sei que há muito mais para aprender